Pode ir lá, então, lá na ponta. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e professando e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João Batista foi o precursor de Cristo, né? Ele foi o último profeta do Antigo Testamento e que teve o privilégio de anunciar a chegada do Messias ali, e que, por meio da pregação de João Batista, as pessoas deveriam se arrepender e serem batizadas por ele no Rio Jordão, como está descrito aqui. A palavra do Senhor, ela é anunciada desde o início do mundo, todos nós sabemos disso. A Bíblia, ela é bem clara quando ela mostra o princípio da criação e todas as coisas que Deus fez desde o início do mundo. Isto é a pregação. A pregação é a respeito de quem Deus é, do que ele faz, ele fez ou deixa de fazer, e também do plano que ele tem para os pecadores que em Adão caíram, né? Adão teve o privilégio ali de escolher o bem e acabou escolhendo o mal, e por conta disso o pecado entrou no mundo, e por meio do pecado todos os homens foram afetados e todos morrem. A morte, ela é uma sentença do pecado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, a partir daí, nós podemos entender que Deus não abandonou o homem, não deixou ele à mercê, e nem deixou o homem sem a sua misericórdia, sem a sua graça. O plano de Deus é insondável, é infinito. Nós não conseguimos dizer aqui, o plano de Deus antes da fundação do mundo era esse, e o plano agora, depois do pecado, continua sendo. Nós sabemos que Deus, ele é perfeito em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. Tem coisas nas Escrituras que nós não compreendemos, mas o Evangelho ensina exatamente que nós não devemos compreender, mas crer. Por que crer? Porque sabemos que Deus, ele é sábio. Ele sabe todas as coisas. A menos que eu não creia que há um Deus nos céus perfeito, e que em todas as suas atitudes, em todas as suas ações, ele sabe o que é melhor, ele faz o melhor. A menos que eu não creia nisso, eu não irei dar crédito a esta palavra e irei viver como todos os homens vivem: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas se crermos que há um Deus, e que esse Deus fala conosco por meio da palavra, e que ele fala conosco também por meio da criação, como está escrito lá nos Salmos. Não estou lembrado qual é o Salmos, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus, ele toda uma vida, ele se pronunciou, ele foi proclamado, tanto pela sua criação como pelas suas criaturas. Tudo proclama a glória de Deus. E
não é diferente com João Batista aqui, quando ele, como precursor de Cristo, como aquele que preparava o caminho para o Filho de Deus, anunciar que o povo deveria se arrepender. Israel se arrepender de seus pecados, por estarem vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, e também chama a todos nós, gentios, que ainda não foram alcançados, é claro, pela graça de Deus, a nos arrependermos e crermos no Filho de Deus como o único e suficiente Salvador. Sendo assim, o Evangelho de Marcos mostra o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ou seja, dizendo quem Jesus de fato é. E no verso 2 ele diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Então Deus havia preparado este momento. Desde lá no Éden, desde da morte lá do animal, que o Senhor matou um cordeiro para vestir, cobrir a nudez de Adão, simbolizando assim o pecado, até os nossos dias, quando ele envia o seu próprio Filho como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. A Bíblia diz que é o justo morrendo pelos injustos, ou seja, foi uma morte substitutiva. Jesus me substituiu na cruz. Se eu de fato creio nele, eu fui substituído. A cruz poderia ser para mim. A condenação deveria ser para mim. Eu que mereço. Mas ele recebeu em seu corpo a sentença como o meu Salvador, como aquele que tomou o meu lugar, como aquele que foi sacrificado em meu lugar, como sacrifício perfeito, santo e agradável. Verso 3 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, é uma mensagem de arrependimento. O arrependimento faz com que você conserte as suas veredas. Eu fiz isso e entendo que isso é errado diante de Deus, então eu me arrependo e não faço mais. Jesus, certa feita, chegou a dizer a um determinado público, eu não me lembro bem se foi os seus discípulos, ele disse, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para acudir os necessitados. Aquele que mentia, agora fale a verdade. Ou seja, arrependimento é isso. Eu estou arrependido porque eu contei uma mentira e eu tenho que deixar essa mentira. Isso agrada a Deus, essa é a vontade de Deus, o arrependimento. Mas se eu continuo praticando essa mentira, então isso significa que eu não estou arrependido. Que eu não tenho noção do grau de pecado que é a mentira. Do grau de pecado que é o roubo. Do grau de pecado que é o adultério. E tantos outros pecados mais que nós podemos cometer. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E é interessante aqui como o Senhor é tremendo, que faz com que pessoas vão atrás do profeta para ouvirem a palavra. O versículo 4 diz que João Batista estava pregando no deserto. Ele não estava pregando no meio da feira, ele não mandou um carro anunciar que havia uma programação em determinado lugar e ele ia pregar, não. Deus trouxe até ele, no deserto, aqueles que deveriam ouvir a voz do profeta. O verso 5 diz isso, quando diz, saíam a ter com ele
toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Simples. Confessavam os pecados, se arrependiam e recebiam o quê? O perdão dos pecados. É isso. Deus trabalha de maneira simples. Manda com que o profeta anuncie que o povo deve se arrepender. E o povo confessa os seus pecados e recebe o perdão de seus pecados. Não há nada mais maravilhoso do que nós recebermos o perdão dos nossos pecados. E o que eu preciso para receber o perdão dos meus pecados? Me arrepender dos mesmos. Confessar os meus pecados, me arrepender e crer que o Senhor Jesus é meu único e suficiente Salvador. Esta palavra, ela só pode ser introduzida no coração de um pecador por meio do Espírito Santo, que é quem produz o verdadeiro arrependimento. E eu espero que cada um de nós que tem ouvido aqui seja alcançado pela graça, pelo Espírito Santo, e que esse opere em nós a vontade de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.